Estamos diante da Semana Santa. É um momento sempre de meditarmos aqui no canal da Esperança, à luz da palavra, sobre os feitos de Jesus de Nazaré. É uma semana de contemplação, uma semana forte, na qual nós devemos entrar com uma palavra, que é a fé. Eu acredito à luz da palavra e isso me fortalece a cada dia. Hoje vamos caminhar à luz dos personagens, das figuras principais que movimentam essa semana tão forte que é a Semana tão Santa. Vamos trazer a figura de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, que acompanhou ele a todo momento na sua trajetória, na sua caminhada. E ao morrer, Jesus, no ato de fé, intercedendo ao Pai, pede que traga Lázaro de volta, traz a ressurreição. E provocando naquele cenário, diante daquela comunidade tão forte, uma ira. Nós sabemos que quando Jesus começa a fazer os seus grandes feitos, provoca sempre reações de ruptura. E ao seu lado, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, que também, discípulas do Senhor, amavam também muito forte o Senhor e já o reconheciam como o Salvador. Marta e Maria, uma que servia e a outra que escutava a palavra do Senhor, obedecendo, preparando tudo aquilo para que a missão acontecesse sempre diante da vida de Jesus. A vida pública de Jesus foi aquilo que ele fez, ajudando os pobres, marginalizados, paralíticos, leprosos, curando, ressuscitando. São os grandes feitos que Jesus traz como um exemplo do nosso Pai eterno. Jesus, como Deus, começa a agir como Deus. Maria lava os pés de Jesus com perfume caríssimo e enxuga ainda com seus cabelos. E Judas, que também é um personagem muito forte diante dessa semana, é quase o personagem central depois de Jesus de Nazaré, como figura protótipa, que mostra, na verdade, a sua impotência, a sua incapacidade diante da sua ambição, preocupando sempre com o dinheiro, com a sua usura, com princípios materiais. E nós, no lugar de Judas, diante dessa sociedade capitalista, não agimos muitas vezes os nossos interesses escusos como Judas Iscariotes? Será que ainda é o momento de colocar Judas como esse personagem forte e muitas vezes nós nos esquivamos de nos colocar diante de uma realidade que grita dentro do nosso coração, impedindo que Jesus entre na nossa vida como esse grande horizonte a seguir? É claro que Judas, recebendo de Jesus a Eucaristia, o vinho e o pão da sua boca, ainda foi capaz de traí-lo por 30 moedas. E 30 moedas que não trazia, na verdade, para si o prêmio dos justos. E depois reconhecendo o que tinha feito, a falha que tinha cometido, porque Jesus já sabia, como Deus já intuía dentro do seu coração, as coisas maquinadas por Judas Iscariotes. E essa caminhada traz a ambição muito forte de Judas, que só se preocupava com a dimensão material. Tudo ele valorizava na dimensão do dinheiro. Trazia para si, como cuidava da economia, cuidava das finanças, do discipulado, daquela missão feita através dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, e começa, na verdade, a tomar outra caminhada. E Pedro que nega o Senhor 3 vezes. E Jesus já dizia, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Por quê? Pedro não quis assumir a sua identidade de cristão diante do Senhor da vida. E muitas vezes diante daquela sociedade, daquela comunidade que lhe questionava, você estava com aquele Jesus, com o rei dos judeus? Ele disse, não,
3 vezes. Não, não o conheço. Não, não estive com ele. Não, não posso dizer que eu conheci Jesus. Por quê? Com medo também de ser condenado, com medo de assumir a sua identidade de cristão. Muitas vezes nós também temos medo de assumir a nossa identidade como cristãos. E qual é o caminho hoje? Qual é a nossa atitude diante de um Jesus que se abandona na cruz, que morre na cruz, para nos libertar dos nossos pecados, dos nossos erros, do nosso egoísmo, da nossa falta de fé, da nossa falta de amor? Judeus, fariseus e saduceus. 3 correntes fortíssimas daquela época, onde a lei era absoluta. Eram os senhores da lei. Valorizavam mais a lei do que a vida. E quando nós valorizamos mais a lei do que a vida se desumaniza, a vida perde o sentido, a sua direção, o seu rumo. E Jesus, como rei, o grande rei enviado pelo Senhor, coloca a lei do amor, a lei da compaixão, a lei da misericórdia, a lei de estar junto, de caminhar junto, de dizer coragem, avante sempre, lhe dá uma nova chance de caminhar com a nova vida, sem mostrar prepotência, sem mostrar autoridade, mas uma autoridade obediente, uma autoridade de quem segue, de quem caminha à luz do Senhor. Pilatos e a sua esposa. Pilatos dizia que tinha a capacidade de libertar e de condenar o Senhor. Mas o Senhor não se vendia, porque o Senhor conhecia a verdade, porque Ele era a plena verdade, e é a plena verdade, o caminho e a vida que supera a dimensão da morte, desce a mansão da morte e ressuscita no caminho de uma passagem de uma vida nova, de um tempo novo, de uma travessia nova. E a sua esposa, a esposa de Pilatos, que sonha, tem perturbações no sonho, porque sabia que Jesus era inocente. E não podia condenar o inocente, tendo Barrabás de um lado, um transgressor da lei, que cometia, na verdade, atrocidades, estava preso, e, na verdade, antes da Páscoa tinha que libertar um. E os soldados, os judeus, até aqueles que acompanharam Jesus na entrada messiânica de Jerusalém, que aclamavam Jesus, o rei dos judeus, foram os primeiros a gritar, tão forte, que deveria condenar o Senhor da nossa vida. Que muitas vezes também nós aclamamos tantas pessoas, traímos-las pelas costas, trazendo, na verdade, princípios que não são princípios cristãos. O Cirineu, Jesus na sua caminhada ao Gólgota, ao momento da trajetória de dor, de sofrimento, de decadência, de atrocidade, de ser surrupiado, ser açoitado a todo momento numa condição subhumana terrível. Humanamente, ninguém aguentaria tamanha força, tamanha atrocidade contra a sua humana física condição psicológica e estrutural. Mas como Deus, Ele sabia da sua caminhada, sabia que ponto do seu reinado ele iria chegar triunfante. Da mesma forma que entrou triunfante em Jerusalém, entra triunfante na glória do reino do seu Pai, tão amado como um Deus. Então Cirineu acompanha, ajuda o Senhor na sua caminhada tão triste, tão solitária, que muitos abandonaram. E quantas vezes nós abandonamos o Senhor na nossa causa, na nossa missão, na nossa vida. E quando precisamos dele, ele vem e nos serve diante da sua condição tão misericordiosa e benevolente. Então, quando nós podemos agir como o Cirineu, ajudando, porque Jesus ele continua se manifestando naqueles que mais precisam, os pobres, os humilhados, os marginalizados da nossa sociedade. E através da nossa ajuda, da nossa compaixão, da nossa misericórdia, ele continuará presente dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro da nossa forma de caminhar essa missão no dia a dia. E os ladrões que estavam ao lado de Jesus na cruz também reconheceram Jesus como Filho de Deus. E Jesus disse: hoje mesmo estarão comigo no reino dos céus. Porque Jesus reconhece também a indignidade,
através da dignidade, do perdão, do reconhecimento. Reconhecer é fé, é um ato de acreditar e também é uma profissão de fé. Então, aos pés da cruz estava Maria, a sua mãe, Maria, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora Mãe de Jesus, que sente a dor humana, a dor de ter portado o seu filho, de ter conduzido, de ter instruído na vida como filho de Deus. E assim nós percebemos que Maria está aos pés da cruz, não abandona jamais o seu filho. Maria de Magdala, Maria de Cleófas, que também acompanha Jesus. Maria de Magdala, que na ressurreição do lado do sepulcro vai encontrar o Senhor da vida e confunde ele com o jardineiro. Foste tu que levaste o corpo do Senhor. Por que trazer a figura do jardineiro de volta ao Novo Testamento, que aparece lá na figura do Adão do Jardim do Éden, para dizer que Jesus supera o crime de Adão, da desobediência, e obedece o Pai até o final da sua caminhada. E Jesus se mostra como um novo Adão diante da nossa humanidade. Diante disso, nós temos João, o discípulo amado. Jesus dá a Maria João como filho e o filho a Maria na condição de João. E nós ganhamos a filiação co-divina, co-herdeira, através de Nossa Senhora, que é a nossa mãe, e João, a fraternidade universal, porque a Igreja Católica é também universal. E daí nós percebemos que o discípulo amado João, que estava na ceia, a última ceia com Jesus, que inclinava o pescoço, a sua cabeça e colocando no coração de Jesus, sentindo já aquele momento de partida, mas também que Jesus deixa a presença do Espírito, o Espírito para movimentar a nossa vida, para alicerçar a nossa vida, na capacidade dos dons, do discernimento, para que a nossa vida ela ganhe mais sentido, mais sabor, mais sabedoria, para que a nossa vida tenha um rumo. E José de Arimateia, um rico, influente, diante daquela época, consegue pedir a Pilatos o corpo de Jesus. E consegue, e o trata muito bem. E na questão de Nicodemos que esteve com Jesus dias anteriores, para dizer que continuava como discípulo, que continuaria a missão de Jesus, e também tantos servos, tantos discípulos, e nós. Qual é a nossa condição de discípulo diante dessa trajetória traçada por Jesus? Que nós continuemos, não colocando mais Judas como personagem principal dessa história, mas colocando Jesus como centro da nossa vida e dizendo a Jesus que estaremos juntos nessa travessia para uma vida nova, para a Páscoa, nos alimentando sempre da Eucaristia, do seu vinho, que é seu sangue, que é transubstanciado no altar a cada dia que nós oferecemos, que nos sacrificamos com a condição de uma vida nova, de um tempo novo, de uma vida nova. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos dar a condição de te amar. Amar o grande amor que não foi tão amado. Mas nós faremos o possível, exercitaremos o possível para chegar à meta do reino de amor. Paz e bem. E nos encontraremos aqui no canal Razão da Esperança, com mensagens de alegria, com mensagem de uma boa nova.